Boa noite, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz. Nessa quinta-feira, mais uma vez nós nos dispomos a estar aqui para abrirmos a palavra de Deus no livro de Provérbios, a fim de recebermos da parte de Deus uma palavra de sabedoria e de salvação para o nosso coração, para a nossa vida. E hoje, de modo especial, o texto que eu quero ler em Provérbios está lá no capítulo 24, verso 5 e 6 da palavra de Deus, que nos diz o seguinte: com mais poder tem o sábio, ou corrigindo, mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. Na multidão de conselheiros está a vitória. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças porque Tua palavra é a fonte de sabedoria. Tua palavra nos aponta o caminho de salvação, que é Jesus, Teu Filho amado. Que nessa noite a Tua palavra nos toque, nos quebrante, nos ensine, nos conduza, Senhor, pelo caminho eterno. Fala conosco nessa noite, nos ensina mais de Ti, mais do Teu amor, que Tu derrames mais do Teu coração sobre o nosso coração, para que nós aprendamos mais sobre a Tua vida, Pai. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. O autor de Provérbios parece sugerir aqui, nas entrelinhas do verso 5 e 6, a figura de um rei que tem a seu dispor muitos conselheiros. E o rei pode ir a uma guerra, travar uma guerra, conduzir o seu exército para travar uma guerra, confiando meramente na força do seu exército, confiando meramente na força e no potencial que ele já viu, já testou, já comprovou que está presente no seu exército, constituído, quem sabe, de homens fortes, hábeis para a batalha, bem preparados, que contêm ou que carregam uma certa experiência. Enfim, são vários os motivos que trazem essa ideia de uma confiança na força, na robustez de um exército, ou, sendo assim, ele, o rei, na sua própria força, porque a força do exército é a força do rei. Mas existe um outro caminho que o texto que lemos apresenta, que é o caminho do buscar os conselheiros, do buscar ouvir os homens sábios, porque, segundo os versos que lemos, há mais poder com o sábio do que com o homem forte. Há mais poder com o sábio do que com o homem forte. Muito provavelmente esses versos se constituem uma exortação para os reis que confiavam na força de seus exércitos e começaram a desprezar os conselheiros. Não conversavam mais com eles para sair às batalhas. Não ouviam mais sobre o que eles tinham a dizer, não buscavam escutá-los, talvez porque achavam já saber o caminho da vitória, talvez porque, por conta da experiência, das batalhas travadas e vencidas, quem sabe se achavam como conhecedores do caminho da vitória. Mas o Provérbios 5, capítulo 24, versos 5 e 6, nos traz a ideia de que não é sábio
e também não faz parte do caminho da vitória. Ir confiando meramente nas ideias que temos, nos planos que temos, na força que temos. O convite é: ouça os conselheiros, vá se aconselhar. Me parece, irmãos e irmãs, que o nosso tempo não é muito diferente. As pessoas têm problemas sérios, graves em seus relacionamentos, têm problemas sérios e graves na família, na conjugalidade, no trato com os filhos, na vida profissional, no ambiente de trabalho. As pessoas têm decisões difíceis pela frente e decisões que vão implicar em consequências para boa parte de suas vidas, mas elas simplesmente decidem movidas por um impulso. Mas elas simplesmente decidem intuitivamente. Elas decidem conforme sentem no coração. Elas decidem conforme sentem no coração e ainda, algumas vezes, para justificar isso, entendem que, ou dizem que Deus falou com elas. Agora é interessante porque a palavra de Deus diz que é sábio, que é poderoso nós buscarmos conselhos, os conselheiros. E nós vivemos um tempo onde as pessoas decidem, se arrebentam, enfrentam problemas sozinhos, sozinhas, e não buscam conselhos, não buscam ouvir uma outra voz, uma outra opinião, não vão abrir seus corações para ouvir uma palavra que dê direção para os seus corações. Na maior parte das vezes as pessoas esperam a água vir ao pescoço para então buscar uma ajuda. Mas eu quero encorajar você nesse tempo. Existem momentos na nossa vida que é bem claro para nós que nós precisamos de alguém para caminhar conosco. Nós precisamos de alguém para nos dar uma direção. E nós não devemos hesitar em fazer isso. Talvez na caminhada da fé algumas coisas nos impedem, por exemplo, de buscar conselhos com irmãos sábios, com irmãs sábias, conselhos com o pastor. Algumas coisas talvez nos impedem. Uma primeira que eu quero destacar brevemente, que pode ser um obstáculo para a gente buscar, ouvir um conselheiro, uma conselheira, ouvir o pastor, é que talvez quando a gente se dispõe a buscar um conselho, isso comunica para nós que nós não damos conta da nossa vida, que nós não damos conta, e aí nós temos que ir lá para conversar com o pastor, conversar com o irmão, com a irmã. Será que a gente não dá conta da nossa vida? Essa é uma voz que costuma vir no nosso coração e que nos impede de buscar conselho, de viver a palavra de Deus, que diz que na multidão dos conselhos habita a sabedoria. E por causa dessa ideia mentirosa de que nós não damos conta da nossa vida, e aí a gente não busca conselho. É uma ideia mentirosa, não que a gente dá conta de fato da nossa vida, mas a ideia ela é mentirosa porque ela quer nos fazer pensar que o certo é que a gente dê conta da nossa vida e, portanto, não busquemos conselho com ninguém. E a Bíblia não diz que é para a gente caminhar sozinho. O segundo motivo para a gente não buscar conselho é que talvez, como os reis na antiguidade, dada a experiência, as muitas vitórias, chega uma hora que a gente acha que não precisa mais. Por mais que o problema seja grande, por mais que a situação seja delicada, por mais que os nossos sentimentos estejam debilitados e nós estejamos caindo numa amargura ou coisa do tipo, a gente acha que não precisa mais de conselho. Não precisamos buscar conselho. Nós já temos experiência e muita bagagem.
é desnecessário. Conselho é para criança, é para quem está começando na fé. Essa é uma outra mentira, é um outro engano. Um terceiro motivo pelo qual talvez nós não buscamos conselho é porque nós no fundo temos um receio de irmos conversar com alguém ou com o pastor e aquilo que a gente por fim acaba ouvindo frustra um pouco ou não confirma no fundo o que a gente achava que era o certo, que era bom e que nós já estávamos prontos para ir naquela direção. E nós não estamos dispostos a mudar de rumo. Então, essas são 3 possíveis razões pelas quais a gente não busca um conselho, um conselheiro, uma conselheira. Mas eu quero desafiar você, eu quero encorajar você. Nós não fomos feitos para caminhar sozinhos. O orgulho, como diz o profeta, é o princípio da nossa queda. É o princípio da nossa queda. Então não deixe a água vir no pescoço para que você busque ajuda, para que você ouça um conselheiro, uma conselheira, alguém que sente e ore com você e traga uma palavra de sabedoria para o seu coração. Amém? Que Deus abençoe você nessa busca. Em nome de Jesus. Não é feio buscar conselho, feio é fazer de conta que a gente dá conta da vida sozinho, e nós não damos. Eu quero deixar alguma coisa para você conversar com a sua família, com o seu grupo, que tem a ver mesmo com esses 3 motivos que eu coloquei aqui. Não é uma pergunta propriamente, mas é um desafio para você conversar com o seu grupo a respeito desses 3 motivos. O primeiro que eu coloquei, que é o primeiro motivo pelo qual a gente costuma não buscar o conselheiro, não buscar conversar com o pastor, é que a gente acha que vai se passar por fraco. Vai se passar por fraco, não dá conta da vida. Comente um pouco mais com o seu grupo sobre isso. Será que é isso mesmo? E o que é isso? Que sentimento é esse? Até onde isso é bíblico? Até onde isso não prejudique muito a nossa vida? Porque a gente não quer se passar por fraco, nós não buscamos ajuda, não buscamos alguém para orar conosco, não buscamos uma palavra de sabedoria. Uma segunda coisa que eu gostaria que você comentasse, que é o segundo motivo que eu abordei, é a gente achar que já é experiente demais. Nós já estamos maduros na fé. Nós já estamos crescidos demais na fé. Nós já sabemos lidar com tudo. Essa é uma mentira enorme. Aliás, se a gente fosse maduro mesmo na fé, nós não caminharíamos sozinhos. Nós não caminharíamos sozinhos. Então, converse um pouco com as pessoas do seu grupo sobre essa ideia de maturidade que justifica andar sozinho, que justifica eu não buscar ajuda, que não justifica, por exemplo, eu dizer, não, eu estou com um problema, mas eu tenho que aguentar sozinho, não vou abrir para ninguém, eu não vou conversar com ninguém, eu não vou pedir uma palavra de sabedoria para ninguém. Comente um pouco sobre isso, como isso pode ser destrutivo, como isso pode trazer males para a vida dos irmãos e das irmãs, né? Como isso pode ser tão ruim, tá bom? E uma terceira, se der tempo, você também pode comentar que é essa ideia de eu não vou procurar conselho não, porque eu estou com vontade de tomar essa decisão, eu estou com vontade de fazer assim, e vai que o pastor, vai que o irmão ou a irmã que me aconselhe diga algo totalmente diferente. Eu não quero, eu gosto tanto dessa ideia que eu carrego, ainda que ela não seja de Deus, mas eu gosto. Converse um pouco sobre isso, as implicações disso. As implicações de não querer a renúncia, de não querer tomar a cruz, de não querer negar a si mesmo. Converse um pouco sobre isso. Eu tenho certeza
que Deus vai ministrar muito ao coração de vocês. Fiquem na paz, um forte abraço.